É, mais uma noite aqui na mesa da família. Mais uma noite pra gente comer uma comida em casa, sentar à mesa, trocar ideia. E hoje tem pizza, hein? Hoje O Glauco hoje caprichou. Acabou de fazer uma massa deliciosa de pizza ali. E daqui a pouquinho a gente vai comer essa pizza. Que bom, graças a Deus. Então tá. E aí, Rubens? Pizza é a comida favorita do Rubens. Mesmo? Adoro. Eu acho que é... Será que é a comida favorita de todo mundo? Eu acho que é nacional esse negócio. Todo Do mundo Danilo? gosta de pizza. Também. É. E do Breno também. Yeah. Ok, programa de pai para filho. Estamos chegando mais uma vez para juntos à mesa bater um papo. E hoje não é de pai para filho, hoje é de pai para filhas. de pai para filhas. Esse talvez seja Literalmente. o programa mais charmoso que nós tivemos aqui. Olha como Sem ficou. dúvidas. né? Não é? O bonito do Rafael tá lá em Gramado, Canela. Um abraço, Rafael. Só De todos férias. nos stories, gerando conteúdo diferenciado. Eu tô ligado dos conteúdos, tô ligado dos O conteúdos. Rafael tá gerando Rafael. muito conteúdo, né? Demais. E por falar em conteúdo, hoje nós trouxemos de propósito essas meninas, porque elas estão muito enganjadas. E hoje nós vamos falar sobre a internet. Rubem, e aí? Influencer. Influencer, né? Vamos falar de internet, influencer, mídia social, vamos falar dessas coisas aí. Porque eu creio que nós temos duas gerações à mesa. Eu sou daquela geração raiz que não sabe nada de internet. Né? Eu ainda estou aprendendo a mexer no... Mas você tá com o Instagram agora, né? Já. Tô Mudou aprendendo- uma foto essa semana. É, eu gente que mudei. percebeu. É, Olha só. Ele que mudou pra mim. Eu tô aprendendo a mexer no WhatsApp. Não, mas eu também, pastor. A Thais é muito diferente. Mas hoje eu tenho a alegria de receber a Isabela. A Isabela é uma filha querida da casa, tem um projeto maravilhoso. Isabela, que alegria recebê-la. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa noite e nos abençoar. Que a gente precisa saber mais dessa coisa, porque a gente precisa ser mais acessível. Tem muita coisa e conteúdo que nós temos em Deus que nós precisamos multiplicar. Justamente. Bem, temos também a Thaís, uma... A minha esposa. A esposa do... O Uau! menino que estão vendo. Por isso que ele tá feliz aí, ó. Agora a menina que tá vendo, baixa o faixa, né? Porque já tá sacramentada. Já tá casada já, essa digital influencer. Digital influencer hoje, muito... Eu amo. Quando uma vez a gente tava lá em Itapuranga e a menina perguntou: você faz o quê? Aí o Rubem, ela é blogueira. Aí eu olhei pra cara dele assim: amor, uai, você é o quê? Você Tá. é blogueira. Qual a diferença entre... Então, o que você Não, faz... Que É o que eu não falo, eu não vou falar assim, eu sou blogueira. Não, eu trabalho com mídias sociais. Além do trabalho que eu tenho feito pouco a pouco no meu Instagram pessoal, tenho uma empresa de gerenciamento de perfis no Instagram. E de tudo isso o quê? empresas. Influenciando pessoas. Influencer de É pessoas. blogueira, né? É blogueira, Ó, e amiga. tem Ela é canal no blogueira, YouTube ela. também. Tem canal no YouTube, Canal no posto vários YouTube. vlogs. Uau, o curioso é que na minha geração, para você alcançar pessoas, você tinha que alugar um estádio, você tinha que mover uma cidade inteira. Você tinha que Pra- pegar um megafone. Exatamente. Olhar a cidade. Então, você juntava lá 1000, quando muitos grandes megapowers, pregadores que juntava 20 mil, conseguia falar para 20 mil pessoas. Hoje, quantos seguidores você tem lá Eu tenho 17 mil. no seu pessoal e no Cartas de Amor tem quanto? Mais de 400 mil seguidores. 400 mil pessoas. Mas do estado, né? Hã? Estádio. Pois é. Quantos... É muita gente. Nós vamos ter que quase 10 Serra Dourado lotado de gente. Você já parou para pensar? Às vezes fica, é meio assim, né? Porque é muito difícil calcular essa quantidade, sabe? Tipo, cara, e como a gente lida todos os dias com isso, e acaba que a gente não calcula. Cara, eu tenho, por exemplo, no meu pessoal, eu tenho 17 mil seguidores. E assim, pra mim, é 17 mil, né, amiga? É porque a gente começa a ver só o número. E às vezes a gente esquece que por trás desse número são pessoas. São pessoas. E esse é um grande perigo hoje Um nas redes perigo. sociais, porque às vezes Impersonal, né? a gente não valoriza, assim, o povo fica, eu quero engajamento, eu quero números, eu quero crescer, mas não é sobre números, é sobre pessoas, entendeu? Atrás disso tem pessoas, entendeu? Às vezes a Então, gente não... mas distanciou, de certa forma, as pessoas. Porque hoje você vai avaliar alguém
Não Através das redes sociais. através das redes sociais. Igual a gente teve um caso, por exemplo, de uma mulher que ela compartilhou com a gente, né? Foi contratar na nossa loja. Ela disse: não, para eu ser contratada, o pessoal pediu meu Instagram, pediu. Foi tipo assim, foi uma avaliação através do Instagram dela, que o posicionamento que ela tem nas redes sociais. verdade. É um que currículo, ela foi pastor, hoje. É um currículo É um hoje. currículo. Hoje, Fala assim. até Exatamente. minha mãe falou assim que até para renovar o visto agora, tirar, eles estão pedindo nas redes sociais. Uau. Tipo assim, eles vão olhar tudo. Faz sentido, né? Para ver se você Claro. verdadeiramente está aqui, o que você faz. Claro. Esse trem dá um capote na minha cabeça. Mas, pastor, você estava falando, né? Antigamente, você tinha que alugar um estádio. Estádio. Isso. Enfim, mas hoje, eu vi esses dias, estava um pastor daqui do Brasil, Luiz Hermínio. Na live, tinha 60.000 pessoas. Pois é. Em uma live. Que Tipo assim, loucura. e são pessoas. E são pessoas. Não, e às vezes é um celular, mas às vezes quem está assistindo são duas pessoas. Sim. Sabe? Pode É, ser, uma sabe? família, né? Entende? 4, 5. Então, Não, tipo assim, É mudou, incrível. né? Mudou. Não, e pensa, gente que está aqui em Goiás, São Paulo, Nova York, Espanha. Washington. Meu pai, né? Essa semana nós postamos o vídeo da semana passada, um cara ligou do Camboja. Mandou Uau. Um áudio pro Rafael. um áudio para o Rafael dizendo: olha, estou visualizando o que vocês estão produzindo, é relevante, continuem. Um Eu cara acho isso mandou incrível. um comentário de Demais. Moçambique. Como assim? Eu Hã? acho isso incrível, porque excede qualquer limite, não tem limite, né? Tipo assim, a nossa voz pode alcançar além do que a gente pode imaginar. E eu acho que por isso que é tão importante hoje a igreja estar engajada nisso. Porque o que a gente fala hoje dentro das 4 paredes da igreja, a gente estando nas mídias sociais, a gente pode alcançar algo assim que não tem limite, sabe? Então, eu acho que é muito importante. Assim, hoje é tudo. Não, eu já assim. fiquei sabendo, justamente. eu fui para Guatemala, né? Faz já, eu acho, 4 anos. E na igreja, né, ele tem a comunidade e tem um pastor lá que é o filho do pastor. Ele tem uma igreja online com pessoas do Oriente Médio. Uau. Que não conseguem se reunir, né? Ou só subterrâneo, não sei como é que fala aqui. Sim. E ele tem uma igreja online, Uau. onde ele pedem oração, onde eles falam as experiências, se alguém morreu, desse jeito. Sim. Fica alucinado quando ele fala lá, não, mano, ele falou, é uma igreja online É muito forte isso. Justamente. que mudou, né? Tipo, Sim. Claro que, tipo, o modelo de igreja não é online, não, né? é Não. lógico, é pra ser... Mas é melhor você estar no online do que você não estar em nada. Pelo menos Justamente. eles estão sendo edificados, eles estão em família ali, né? A gente vai acredito falar nisso, sobre isso. Justamente. E foi o que eu conversei com a pastora. A última reunião que a gente teve aqui do podcast. A gente estava conversando sobre isso, né? Porque eu acho que aos poucos as pessoas elas estão acordando e entendendo o quão influenciador elas são. E a gente tem esse poder de influenciar pessoas. E assim, eu acho que isso estava bem oculto. E agora, né, está sendo mais claro para as pessoas. E eu estava até falando para a pastora, né, que tipo, quando eu vou para nossa igreja, por exemplo, eu amo muito chegar e postar um vídeo do louvor e postar, gente, eu estou na minha casa, eu te fazer um convite, porque, por exemplo, o Glauco, por exemplo, ele posta uma foto de uma pizza. Quando ele posta uma foto da pizza na casa dele, me dá muita vontade de ir para a casa dele comer essa pizza, que tá lá com a degustadora oficial, né? E eu falo assim, gente, eu queria estar lá. E por que não na igreja? As pessoas abriam meus stories, por exemplo, ver uma foto, um vídeo do louvor e falar assim, cara, eu quero estar lá. Eu também quero me alimentar disso. Não, isso Então a gente acaba influenciando pessoas através Sim. das redes sociais e, tipo, isso é muito real, velho. Eu vi esses dias em outro podcast, o cara fala assim, a gente postou um story da igreja, uma menina nada a ver, ela não era crente, ela não seguia a igreja, de casualidade parou no story da igreja, viu, e ela fala assim, uai, estou com vontade de ir para lá. Foi, se entregou a Jesus, foi bautizado no Espírito Santo, então o cara brinca falando assim, cara, a gente ganhou uma alma com um story. Yeah. Então ele fala assim da importância do quê? Do primeiro, ser intencional, né? Você sabe ter um foco. Justamente. E como por conta de uma história aleatória, é lógico que o Espírito Santo direcionou para ela acabar olhando essa story e impulsou ela para ir para a comunidade lá, o domingo. Ela foi lá, escutou a palavra, se entregou para Jesus e foi bautizada no Espírito Santo. Vou contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, eu fazia um programa de rádio, numa rádio em Anápolis, um programa da igreja. Chamava Manchester.
na Rádio Manchester, e aí fazemos o programa de rádio. E eu estava fazendo um programa de rádio, vocês estão falando, eu estou lembrando disso. E o cara estava na rua e ele escutou o programa. Só que o cara tinha saído da casa dele para se suicidar. E aí ele foi lá para a rádio. E aí ele esperou terminar o programa e me abordou na porta. Ele disse, pastor, eu ouvi o que você falou, o senhor podia me ajudar? Eu saí de casa para me matar. Eu quero pôr um fim na minha vida. Estou dizendo isso. É o seguinte, a rádio alcançou um grupinho pequenininho. E uma pessoa foi relevante. Agora, hoje, nós podemos alcançar o universo. Sim. Isso não assusta fronteiras. vocês, não? É surreal. Não, nós estamos falando do universo. Porque aonde chega a internet, vocês estão chegando. Justamente. Nós aqui, pessoas da Espanha estão vendo. Sim. De outro lugar do oceano. Sim. E do mar. Uau. E eu acho incrível que Deus, de fato, ele usa, né, isso. Ele sabe, por exemplo, às vezes você é tocado para falar alguma coisa ali, igual esses dias o Rubem postou um story lá falando que ele estava descobrindo o dom de fazer comida e tal, não sei o quê. Uma besteirinha. Aí ele pegou e falou assim que os dons, eles eram... Como é que Que era? tem dons Manifestos. que se manifestam em um relacionamento de compromisso e amor. E aí, uma menina mandou no meu, não foi no dele. Falou assim, Mandou pra hoje ela. Deus usou a do Rubem para falar comigo, Que porque Ela nem ela não estava... eu vou me casar, ou eu casei, alguma coisa assim. E Eu eu tava muito odeio frustrada, fazer comida, que não sei o que lá mais. Mas ele falou que o dom, ele se manifesta no compromisso. Então, aquilo foi, tipo assim, de Deus para mim. E uma coisa, assim, tipo assim, muito muito pequena. simples, Sim. sabe? Sim. Então, assim, é surreal, cara. E eu acho que, assim, a gente tem que valorizar as pessoas que estão com a gente. Então, hoje, quantas pessoas que tem aqui assistindo esse podcast, essas pessoas são importantes, são vidas que precisam ouvir o que a gente tem para falar, Esse é que o estão perigo, sendo né? influenciadas. Exatamente. E, tipo assim, graças a Deus, quando eu comecei a produzir conteúdo mesmo, quando eu decidi, me posicionei nas redes sociais, eu coloquei isso, sabe? Que eu ia valorizar quem estava comigo. Porque às vezes você fica, nesse meio, a gente que está envolvido, a gente sabe como que é. Você fica, se você quer crescer, Não, e você isso quer é tão ver real da números, Thaís, deixa eu você te quer explicar. engajamento. Ela fala para mim, Rubem, você precisa responder os comentários. Você precisa... Então, ela vê o quê? Ela dá importância. Lógico, a pessoa mandou tá mensagem, lá, uma pessoa que mandou mensagem, responde. É uma Sim. pessoa. Comentou um comentário, é uma pessoa respondendo. Então, é muito verdade, ela se foca nisso. Que legal. Responde, curte. é relacionamento, sabe? é uma Você vida. desenvolve uma comunidade. Isso é Essa é a tão palavra. forte. Puxa, eu porque não quando sabia. você Tem cria que uma responder comunidade. mesmo? Mas são pessoas, né? Relacionamento. É um vínculo, né? É um Não, vínculo. E o perigo, Legal. para mim, o perigo que tem as redes sociais é o quê? Que fica muito, né? Muito... um pouco cercano, né? Por quê? Porque você corre o perigo do que de achar que o quê? Tipo assim, você acha que não é uma pessoa, né? Então você não dá Você importância. lida de forma automática. lida você de uma forma esquece muito que são pessoas que estão rasa, ali. né? Com pouco amor, carinho, entrega, Então, mas serviço, pensa né? aqui comigo. Será que a gente não está indo para esse caminho de as pessoas passarem a ser números? Porque, por exemplo, eu sou Nutella, sou Raiz. Eu gosto de sentar e falar com o gerente do meu banco, olhando nos olhos dele e falar, e aí, gente, como é que você está? Bater na mão dele, tomar um café e aquela coisa. Agora não. Agora a gente virtuais. não tem mais gerente. Os bancos são virtuais. Como é que eu vou lá reclamar que eu não estou gostando do negócio? Uma máquina, né? Uma máquina. Será que nós não estamos caminhando para um futuro onde essa coisa do virtual vai anular o orgânico? Eu acredito que está caminhando para esse sentido, mas a gente não pode se perder nisso, sabe? Tipo assim, realmente está caminhando para isso. É um mundo que está cada vez mais robotizado, automático, e às vezes a gente entra nesse universo e a gente acaba lidando dessa forma, sabe? E, na verdade, é que a pandemia também acelerou muito esse processo. Isso aí. Ele Todo foi um mundo foi pra casa, acelerador. né? Foi um Muito, acelerador. Muito Todo mundo mesmo. para casa, né? Aham. Porque, assim, pastor, eu tenho vivido, né, no projeto Cartas do Próprio Amor. Para quem não sabe, que está assistindo aí, nós somos um projeto evangelístico. Nós escrevemos cartas de Jesus para as pessoas. Nós evangelizamos através de cartas. E, assim, durante a pandemia, veio um desespero enorme na minha vida. Gente,
como é que um projeto evangelístico, que nós escrevemos cartas, temos Precisa, né? contato com a pessoa, o que vai acontecer com esse projeto? E assim, me deu um bug, porque a gente não poderia ter contato, a gente não tinha que sair de casa, não podia deixar em lugar porque as pessoas não estavam saindo. E a solução, a gente partiu para as redes sociais, entendeu? Porque não podemos parar. Não é porque veio essa pandemia, a gente vai ter que parar esse projeto evangelístico, vai ter que parar de evangelizar. E aí que a gente começou a escrever cartas específicas no Instagram. Ah, ok. E assim, foi durante essa pandemia, durante essa crise, que nós alcançamos milhares e milhares e milhares de pessoas. Sendo que escrever a próprio punho, talvez a gente demoraria muitos mais, né? e muitos anos para entregar para a quantidade de pessoas que visualizam, que lê aquelas cartas. Então, assim, são pessoas que mandam foto de cortes profundos mesmo, pessoas que estão com depressão, que estão tentando suicídio ali. Porque o projeto Cartas do Próprio Amor, um dia questionando Jesus qual que era o objetivo desse projeto, ele me fez lembrar que, geralmente, quando as pessoas elas tentam suicídio, elas deixam uma carta como despedida. E esse projeto ele veio para mudar a motivação das pessoas. Em vez de escreverem cartas de morte, escreverem cartas de vida. Então, assim, a gente tem milhares e milhares de testemunhos, né, de pessoas que foram alcançadas através de uma carta e que talvez durante essa pandemia não iria ser alcançada. Então, a gente partiu para as redes sociais e foi, assim, incrível, de verdade. Não foi porque foi através das redes sociais que perdeu, né, aquele sentido, não perdeu, entendeu? Então, assim, Jesus, ele continua agindo. Independente se foi Amém. Eu a creio. próprio punho, se foi a papel ou se foi numa Digital, tela. Se foi digital. Eu creio que o Senhor, ele é onipresente, onisciente. Então, ele tem a estratégia para esse tempo. E é claro que ele vai usar todos os mecanismos e as ferramentas disponíveis Justamente. para que o evangelho seja anunciado. Agora, a igreja precisa dar um up e entender isso. Né? Mas tem um problema aqui. O negócio é o seguinte, essa coisa muda muito depressa. Eu estou ainda no Orkut, gente. Pastor, e eu quero saber de você, como é que foi essa transição de ter uma igreja lotada, pregando para várias pessoas, centenas de pessoas, e de uma hora para outra você ter que pregar para uma câmera? Não, é esquisitíssimo. E tipo assim, por mais que você sabe que tem milhares de pessoas lá do lado de lá, É ouvindo esquisitíssimo. você, mas tipo assim, sabe, não ouvir aquele amém, aquele glória a Deus, ele é Contato, exaltado, ter aquele contato, aquele abraço. Ele- Como é que foi para você essa... Sim, sim. Não, é extremamente complicado. A minha cabeça, como é que eu funciono? Eu penso, primeiro, eu tenho uma referência a Deus. Mas eu tenho uma referência, porque eu aprendi uma coisa na vida, que eu nunca vou envelhecer se eu andar com jovens e ouvi-los. Se eu andar com jovens e eu os O ouvir, espírito vai ser jovem, né? sempre o espírito vai ser jovem. Então, a nossa igreja hoje é uma igreja de jovens. Eu tenho gente da minha idade para menos, pouca gente da minha idade para mais. Porque aquilo que falamos e vivemos vai atraindo essa gente. Agora, eu sou carismático, eu gosto do tato, dessa coisa de falar. Então, é um pouco estranho. Mas eu penso que o que Deus está revelando para essa geração está muito na mão dos jovens. Então, eu não posso me distanciar deles. Então, por mais que eu acho que não... Puxa, eu me sinto desconfortável nisso, mas eu vou conseguir ser efetivo e relevante se eu estiver caminhando com eles. E por amor, né? Tipo assim, Exato. porque quando chegou a pandemia, se você não vai para pegar uma câmera e pregar para todo mundo Sim. lá nessa comunidade, ninguém teria ouvido. Sim. Então, querendo ou não, que seja desconfortável ou meio incômodo, Sim. pelo amor ao povo, né? Pelo amor à igreja, Exatamente. você precisa... Agora, isso foi uma paranoia para todo mundo. Porque o universo parou, em tese. Justamente. Né? De repente, todo mundo teve que parar e renovar as estratégias. Se reinventar, né? De repente, reinventar. eu tô lá num culto, não tem ninguém. Aí eu imagino você, Oh my amém, God. igreja, e você sim, Então. ouviu o amém, né? Tipo, tem que Mas na minha cabeça, o que eu penso? Eu estou olhando para a câmera, que eu como já
fiz demais. Questão de rádio e questão de televisão. Então, eu sempre me imagino olhando para uma câmera na minha cabeça. Eu tenho um chip que ativa que me faz pensar que eu estou falando para milhares de pessoas. Você visualiza. Eu visualizo. Você consiga mesmo? Eu consigo. Eu olho para a câmera assim e eu estou falando para milhares de pessoas. A nossa denominação começou com um movimento de rádio, e tinha uma rádio, chamava Rádio Tupi naquela época. O fundador da nossa denominação, ele falava nessa Rádio Tupi. Então ele falava para muita gente, e muita gente era curada através da rádio. Então ele tinha essa dinâmica. Então fui agregando isso no meu pensamento, né? Mas o grande problema é o seguinte: eu consigo fazer isso, mas tem um problema que muitos pastores não conseguem. Então eu preciso que vocês hoje, vocês têm uma missão. Como é que nós vamos falar para essa geração que eles precisam se atualizar? Qual que é a dica? O que vocês sugerem? Pensa. O que vocês sugerem para essa gente, os pastores? Digamos que eu não tenha essa coisa, que eu ainda seja raizão, assim, tal. Mas eu preciso. Vocês concordam comigo que tem uma igreja que precisa se Vamos abrir a mente, né? Sim. Como é que a gente vai... O que nós vamos falar para eles? Então, teve um dia que eu escutei uma frase, que essa frase ficou muito marcada no meu coração, pastor. Que ela fala assim, ó: tudo que não transborda não gera vida. Vamos supor que eu tenho esse copo aqui e eu coloquei água até aqui na ponta. Então, assim, e tem uma semente aqui. Então, a quantidade de água que eu coloquei nesse copo aqui não vai chegar na semente para ela florescer. Top. Então, significa que se eu transbordar esse copo, vai derramar água nessa semente e vai gerar vida, entendeu? Então, assim, de que adianta a gente se alimentar? Eu tô no quarto, eu tenho intimidade, eu tô aqui com 10 pessoas, eu tô vivendo algo incrível. Vivendo algo incrível, sendo que, tipo assim, às vezes a gente está sendo egoísta e a gente tem um conhecimento que pode mudar a geração, que tem, assim, uma revelação que pode mudar milhares e milhares de pessoas. Exato. E a gente ficar aqui, ó. Eu quero só abençoar a minha igreja, eu tô muito satisfeita, a minha casa é uma bênção, os meus filhos estão no caminho certo. Eu vou pregar aqui para... Só Jerusalém, mas não vou para os confins da terra. Justamente, né? 80 pessoas e eu tô aqui, ó. Tá tudo certo, então não tem nada certo, entendeu? Quando existe uma possibilidade, não tem nada certo. Existe uma possibilidade de alcançar milhares e milhares de pessoas. E assim, igual aqui esse podcast, por exemplo, a gente não precisava de estar postando no YouTube. Mandava no culto do pessoal da igreja, a gente se edificava e ficava aqui, interno, ó. Algo interno mesmo. Algo interno. Mas qual que era a nossa mente? Cara, se isso daqui vai edificar a minha igreja, o corpo de Cristo, então eu posso colaborar para mais pessoas, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, é abrir essa mente, falar assim, olha, eu não quero ir para o céu sozinho e eu não quero que a minha igreja, só eu e a minha igreja, eu preciso de levar essa palavra para mais pessoas. E a internet é uma ponte, é a ponte, entendeu? De verbalizar. Eu estava conversando até com a pastora esses dias, eu falei assim, pastora, a gente tem um poder de influenciar as pessoas muito forte. Isso é muito real. Então, assim, se você começar todos os dias a fazer uma oração, por exemplo, nos seus stories. Cara, olha, a minha rotina é: tomo café, escovo os dentes, acordo, enfim, abraço minha família e faço uma oração nos stories. E se 100 pessoas assistiram os seus stories, eu tenho certeza que 40 pessoas assistiram essa oração até o final. Que talvez não tenha a rotina de orar em casa, mas está orando com você todos os dias. Inspirando, né? E justamente. Então, assim, você está incentivando as pessoas a fazer isso, a buscar... E aí, o que acontece? Tem muita gente que ora em casa, eu faço meu devocional, eu estou aqui e tal. E, cara, eu tenho prazer de compartilhar quando eu estou fazendo meu devocional. Talvez eu nem precise de compartilhar o que foi o meu devocional, a minha intimidade, mas só de postar uma Bíblia ali e falar assim, velho, eu preciso de ver isso aqui. A Isabela está fazendo um devocional, eu estou vendo o crescimento espiritual dela, por que eu não posso? Entendeu? Então, é inspirar pessoas através disso. E eu acho que o meu conselho seria isso mesmo, sabe? E quando existe uma possibilidade, a gente agarrar isso com força e falar assim, cara... Maravilhoso. Vamos o evoluir. pastor antes pensava o quê? Vou fazer uma igreja mais grande, um templo maior. Justamente, para que venha mais o pastor pessoas. precisa entender o quê? Ou através de uma plataforma como Instagram, qualquer outra, eu consigo alcançar mais pessoas, o conhecimento, o vivido, as experiências, aquilo que eu estou vivendo e gerando no íntimo,
eu posso compartilhar. E sabe o que eu penso também? A gente escutou muito de que as mídias, a arte, a moda é lugar de gente do mundo, né? Foi tomada pelo mundo. Mas por que então os cristãos não estão nesses lugares, sabe? Deixaram de Sendo ser luz luz. nesses lugares. E as mídias é também esse lugar, sabe? E não tem como você pegar uma luz e colocar debaixo de você. Se você fica só dentro das quatro paredes, é como se você tivesse... não é que você está escondendo a luz, mas hoje mudou. Hoje a gente está expandindo, hoje a gente está aí para o mundo ouvir. E eu acredito que se os pastores entendessem a importância disso, de estar nesses lugares altos, sendo luz ali, eles se posicionariam nesses lugares, sabe? Para entregar a mensagem. Mas então, há um processo de mudança na cabeça não, de eu um acredito. pastor, né? É muito difícil para essa geração. É complicado. É complicadíssimo. Para mim, meu amor, por exemplo, eu não tenho essa... Você sabe, eu não sou muito mesmo assim de redes sociais. Eu me esforço. Mesmo que eu sou jovem, mas não é a minha... Como que fala? A minha personalidade igual a Thaís. A Thaís ama. Ela estuda, ela gosta. Eu não, tipo assim, eu demoro. Eu falo assim, cara, tá, tenho que estar lá. Então, eu me esforço. Então, incluso que eu sou uma geração mais nova que a sua, mas tem pessoas que demoram para renovar a mente, né? Transformar pensamento para isso, também, né? tem pessoas que não vão realmente, né? Não tem como a gente também cobrar uma claro. coisa. Mas então, nós que já entendemos isso, que temos mais clareza, a gente se posiciona nesses lugares, sabe? Eu acho que é importante isso. Às vezes, essa geração passada não vai conseguir. Eles não têm o filho, eles não conseguem. Mas é uma precisa se estrutura. atualizar, meu amor. Porque eu me atualizo. Eu acho Mas, que, meu amor, pastor, por se não exemplo, me como que você atualizo... vai falar pro seu avô? Não, é claro. É Tipo claro. assim, Por isso eu pro falo seu- assim, é um uma exemplo, renovação, seu né? É uma... Mas eu acho que a pegada aqui é o seguinte: eu acho que ela está absolutamente certa. E eu acho que essa geração precisa vir com essa ideia. Por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir convencer a minha geração. Porque a minha geração, infelizmente, tem muita gente blindada porque trouxe esse legalismo de que Deus ele age de uma forma. Só que nós entendemos, à luz da palavra, que Deus age de multiforme graça. Né? Então, essa geração precisa vir com essa mensagem, com essa ferramenta, porque eu acho que vocês vão precisar. Eu estou dizendo, vocês vão precisar, e estou falando de agora. A gente precisa ser relevante no processo e a gente precisa anunciar este evangelho do reino. Né? Essa coisa precisa chegar lá. Só que essa geração, infelizmente, nem todos vão conseguir não vão conseguir passar isso. Mas, contudo, entretanto, eu penso, por outro lado, que não tem nada de errado. Eu acho que eles foram muito relevantes quando eles eram da idade de vocês. Claro. Porque eles estavam bombando. Em 1994, você nasceu quando? Você nasceu nesse ano? Eu era presidente nacional de jovens da nossa denominação. Olha, eu estava bombando. Do Brasil? Do Brasil inteiro. Eu estava bombando, velho. 1994, você não estava nascendo. no auge. Estava nascendo esse ano, né? Você entendendo? Então, mas Deus é um Deus geracional. Ele vai passando de gerações. E a igreja, gente, é uma coisa que começou antes de nós e ela vai muito continuar. depois de nós. A geração de vocês vão vir e vai passar. Né? A geração de vocês vão vir e vai passar. Não dá para a gente inculcar isso na cabeça dessa geração. Claro. Mas vocês precisam vir com isso. Justamente. Vocês precisam usufruir de todas as ferramentas possíveis, não só para ganhar dinheiro, Para alcançar pessoas. não só, mas sim também para viabilizar o evangelho do reino e chegar onde precisa chegar com o evangelho. Justamente. Exatamente. Então, vocês estão sendo munidos para isso. Então, eu quero desafiá-los, eu quero responsabilizá-los, sabe? E é por isso que eu estou com vocês aqui hoje. Primeiro, porque eu acredito que vocês têm algo de Deus muito precioso. Né? E a gente pode unir o útil ao agradável. Né? Eu posso dar a vocês a maturidade que eu tenho, mas eu preciso que vocês forneçam as ferramentas que você tem. Né? E estou dizendo isso cá entre nós, porque tem gente que está nos ouvindo agora, que às vezes é de uma igreja, de um pastor super carola, um cara super legalista, tradicional, e às vezes ele quer até mudar de igreja. Eu acho que ele não tem que mudar de igreja. Vocês concordam comigo? Com toda a certeza do mundo. Não é? Porque, Justamente. por mais que às vezes o pastor não concorda com as mídias sociais, com a rede, o cara pode ir lá no culto levantar um celularzinho
Fazer, né? Gravar, filmar. Não é? Pelo canal dele, sei lá, e ele deixar aquela mensagem fluir. Então não tem que mudar de igreja, a igreja não está Não. errada. Não, porque senão quando você for na outra igreja, você vai mudar por outro problema. Exatamente. Então você sempre vai estar pulando, Igreja não né? é igual roupa, né? Que você fica trocando Exatamente, né? porque você não gosta. Não é isso. Não, é o que você elas entender falaram. que você faz parte de uma família. E outra coisa, esses dias atrás eu fiz um conteúdo pro Instagram de uma igreja que eu gerencio. E aí a gente colocou lá, formas de apoiar a sua igreja local. Reclame menos e faça mais. Exatamente. Porque isso, é assim, a gente reclama de muitas coisas que a gente não gosta, né? Não existe Justamente. igreja perfeita, né? Mas, se você reclama, por que você não se posiciona e levanta para fazer Inspira, né? aquilo? Começa a Se inspirar. você sabe fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa igreja, igual você mencionou aí, uma igreja que está mais desatualizada nesse meio, e a pessoa está insatisfeita em relação a isso. Ah, é careta, isso, aquilo, outro. Ué, mas você é jovem, você é dessa geração, você é da geração Z, sei lá. Enfim, faça você, entendeu? Porque você tem o dom, você tem a habilidade, você tem o feeling. Então... Você tem o talento para Claro. você, né? E eu acredito que as pessoas que têm que fazer isso também, elas têm que ter o talento. Não adianta querer colocar Exatamente. uma pessoa, cada um no seu quadrado, eu acho. Cada um no seu dom, porque Deus deu Justamente. dons para cada E um. assim, tem pastor também que tá até disposto, né, a É aprender. isso que eu ia falar. Eu acho acho, que um tipo diálogo, assim... velho, dá pra resolver, sabe? Eu acho que a maioria de pastores, tipo assim, poucas pastoras da geração de meu avô, né? Meu avô é uma geração superior à sua, né? Sim. Fala assim, mas tem muito que está aberto. Por exemplo, o Reinhard Bonk, de Christ for the Nation, ele morreu faz, eu acho, 3 anos já. Sim. O cara com 86 lá, estava no Facebook e no Instagram fazendo lives. Sim. Eu Então acho você vê o quê? incrível Que ele quando tá... eu vejo pessoas mais velhas, assim. Sim. Então você vê o quê? Sabe, falando tá- assim, eu quero pregar o evangelho. Porque Se é assim agora o formato, esse Isso formato aí que o eu vou Reinhard Bonk fazer. entendeu. O Exato. cara pregou toda a vida na África. Aí ele Então. fala assim, eu alcancei... Quantas milhões foram que ele... Eu sei, 74 tipo assim, milhões. em uma reunião tinha, sei lá, 2 milhões de pessoas africanos. Ah, eu já Aí vi o cara... dele no Gana com 4 milhões. Não é, no livro... Ele tem, né? alcançou 74 milhões Não, de depois pessoas. do Billy Graham, né? Ele alcançou da seguinte forma: ele alcançou para Cristo e discipulou a partir de um método de discipulado. E aí ele foi para milhões. redes sociais, pastor. E ele já estava Exatamente. careca, eu lembro, né? Que ele estava enfermo e tal. Sim. E ele careca, assim, e ele pregando, oh, tal, Jesus te ama, o evangelho, tal. E o cara tinha 86, lá, quase 90 anos, pastor. Mas Então- é exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que essa é a tacada do negócio. Por quê? O pastor Reinhard Bonk, ele não tem condições de acompanhar a tecnologia. Não dá. Mas ele é assessorado de gente Exatamente. que quer levar o evangelho. Eu tenho certeza disso, porque um amigo meu estava no time. Vou dizer uma coisa para vocês aqui que vai chocar. Eu acho que o problema não são os pastores. Eu acho que os problemas são os jovens. Que não sabe, né? Tipo assim, transmitir, Que não sabe. comunicar, né? Não. Vocês que são culpados. Não me olha com essa cara. Vocês que são culpados. Porque os pastores não sabem. Eles não foram ensinados, mas vocês foram. Verdade. Vocês têm as ferramentas. Talentos, os dons, né? Você entendendo? Então, se a mensagem da sua igreja não está sendo transmitida de forma mais amplificada, é por conta não do pastor. Você é a pessoa é o responsável. Eles são Pelo responsáveis. time que está atrás, que não está comunicando, Exatamente. né? Que não está comunicando, que não está expandindo. Porque não. Vocês, óbvio, vocês lidam com isso todo dia. A gente não precisa de um equipamento fenomenal. Com o que tem, fazer o melhor. Não precisa estressar o orçamento da igreja. O que a gente precisa hoje para botar esse negócio no ar? Um iPhone. Não. Não, nem precisa ser um iPhone. Não, pode fala ser- assim, um celular e... Derreter o iPhone. Nossa, eu não esqueci. É uma frase de meu pai em espanhol. O Rubem falando, nossa, meu iPhone não tá prestando, e toda hora reclamando. Aí meu Aí pai. o pai dele, muchacho, Não, falar em déjate- português, né? Pra Não, galera. Mas eu vou habla em repetir. espanhol. Eu vou repetir. Por favor. Muchacho, déjate o iPhone, compra-te um Samsung. Que ele tá falando, deixa esse iPhone e comprar um Samsung já logo. Eu falei, pai, você precisa se convertir para iPhone. Aí, eu acho assim, tipo assim, a galera só precisa do quê? De um celular, né? Pronto. O celular e uma internet. Wi-Fi. E parar de dar desculpa. Exatamente. Então, Justamente. não precisa muito, não é? É. Eu não preciso de Certeza. equipamento caro. Você vai se aperfeiçoando no processo, você vai entendendo, você vai tendo as direções. Olha, eu falo assim, o Rubem sabe.
hoje, eu falo assim, nossa, graças a Deus que eu me posicionei assim nesse lugar ano passado, no início do ano passado. Porque hoje eu falaria, cara, por que eu não comecei antes? Sabe? Se arrependeria, Então, então, assim, porque eu tinha muitas desculpas, porque eu era muito refém da opinião dos outros, porque eu tinha Vergonha, né? porque eu tinha várias questões que eu ficava, e se isso, Insegura, aquilo, né? outro, insegura, Sim. sabe? Então, as pessoas têm várias desculpas aí que a gente vai dando, mas o que você precisa, todo mundo tem, gente. A porcentagem de Sim. pessoas que tem um celular e uma Todo internet. mundo hoje, né? Hoje todo mundo tem. Até os Justamente. pastores mais maduros, ele tem um celular. Às vezes ele não sabe mexer, mas ele tem. Então, é possível. Então, Mas eu acho que precisa o pastor. Eu também pus para os jovens. É o que eu também, por exemplo, porque hoje está funcionando isso aqui, porque o Senhor deu liberdade para conversar. sim. Você está aberto ao quê? A eu chegar com uma ideia, o Rafael chegar com outra ideia, o Glauco chegar com outra ideia. Entende? Mas também é verdade que aquela geração mais velha, falando assim, precisa dar abertura para os jovens, né? Falar assim, meu filho, pode falar comigo. Sim. Vamos trocar uma ideia. Sim. Se eu não concordo, eu vou falar com você, mas os jovens já se sentem o quê? Liberdade do quê? Eu posso ir para meu pastor e... pastor, você viu isso que está acontecendo aqui? Então, eu acho que comunicação, né? Que Sim. precisa de uma geração com a outra. Justamente. E Justamente. ter um ambiente, eu acho... Eu falo por experiência, né? Tipo assim, você precisa criar um ambiente... Eu chamo a atenção daquela geração e aquela geração chama a Não, atenção mas não, dessa mas- geração. mas eu falo assim, eu Essa acho coisa que- de pai para filho, viu, querida? Isso que está acontecendo a gente aqui. está resolvendo aqui na Mas só mesa. que você vê na mesa aqui, ó. prática, pastor, que você vê na prática. Sim, Tipo é assim, verdade, Eu acho que a concordo. gente precisa criar um relacionamento e um ambiente ligeiro, tipo leve. Leve. Que você Ligeiro. consiga Justamente. falar. Só que o jovem tem que estar também disposto a ouvir um não. Sim. Ou repreender e falar assim, isso aqui para mim está errado, Rubem. Precisamos ir para... Mas ter aquele ambiente saudável, eu acho que é a palavra, de eu conversar com você hoje, que você é meu pastor aqui na comunidade, e falar, pastor, isso aqui, o que você acha? Trocar uma ideia, porque isso primeiro gera... Isso é ser igreja, né? Família, comunidade, conversar e pensarmos o melhor, na verdade, não para meu interesse, não para o seu interesse, sino pensarmos coletivo. como podemos ganhar, tipo assim, uma comunidade, um povo, uma nação. Sim. Entendeu? Então, acho que o quê? Um ambiente de mesa, Sim. que o ambiente é Justamente. ligeiro, é leve, que você consiga conversar. Então, eu acho que a gente precisa voltar para isso, para a mesa. É, justamente. Então, antes de ir para o digital, eu acho que precisamos voltar para o quê? Para Pra não isso, sei né? como que fala, para... Até porque, nossa, Relacionamento. quando você tá... O relacionamento é tudo. Eu falo pro Rubem, a gente, às vezes, fica lá, eu no meu celular, ele no ela dele, trabalhando, eu E eu trabalhando. falo assim, gente, eu fico pensando, se eu tivesse um filho aqui, como que ia ser? Eu falo assim, eu não quero isso pro meu filho. Tipo assim, eu não quero sentar numa mesa e tá meu filho no celular, eu no Exatamente. celular, meu marido no celular. Mas isso tem que ser construído hoje. É isso A aí. gente precisa importar com isso hoje e construir essa cultura na nossa casa hoje. isso. Porque Então, senão antes os de ir nossos para o filhos- digital, Porque, você- querendo ou não, eles vão estar inseridos nisso. Sim. E quando eles nascerem, já eu não tá- sei nem como É, que eu vai acho, estar. Tipo eu assim. acho que essa é a maior resistência dessa geração, justamente porque essa geração gosta de sentar na mesa e bater papo e trocar. Justamente. E o meu sogro, ele tem uma expressão seguinte, que essa geração da internet é a geração da cabeça curvada, né? Que senta aqui 10 na mesa, estão 10 no celular. Isso assusta a gente. assustador. Porque nós somos criados nesse bate-papo, nesse troca de ideias, Não, e fomos criados nesse pra relacionamento pessoal, sentindo um outro e trocando e caminhando junto. De repente, todo mundo tem um celular na mão. E agora, esse aqui está falando, oi, como é que você está? E aqui, né? O Tipo, cara mano. aqui, a própria sociedade, de certa forma, ela está resistindo um pouco isso. E vocês estão falando exatamente isso, porque há uma objeção sobre essa situação. Justamente. Quantos lugares que você vai comer que está lá, ó, proibido o celular, coloca o celular aqui, para te... Ou Deixa o falar em celular, comer, né? gente, olha a Upa. revelação de Lá, Deus. lá, agora todo mundo deixa o celular. Dá a tua bênção, Senhor, nessa pizza maravilhosa. Ó, vamos ver aqui a massa. Glauco, O Rubem me fala come aqui, que pizza pizza com a é essa mão, aqui? viu? Parece que é Ô, gente, uma uma margarita. pergunta. Uma margarita. Por que, Glauco? Tá sem microfone, né? Mas não entendo por que no Brasil, primeiro, uma pizza é compartida, não, a pizza é individual. Eu como minha pizza, você come a outra. E a outra? Vocês comem com garfo, com a mão. Na Itália, Sim. com a mão.
Na América também. Não na América do Norte, come on. Ah, por que aqui come com É garfo? cultura. É mesmo? Não, Goiás não tem uma cultura de pizza. Muito forte, né? Eles colocam ketchup na Eu pizza. vi, nossa. Aonde, gente? Ó, a galera aí, não dá pra ver, gente, mas o Danilo fica... Não, pizza de estrogonofe. Nossa. Não, meu Deus. Eu amo. Não, aí eu não vi Pizza de pizza de estrogonofe. Isso aqui estrogonofe. tá muito cheiroso. Amor, você comeu pizza de açaí já? Ah, é, pastor, eu comi pizza dessa uma Não, vez. gente, esse podcast aqui tá uma festa. Olha só isso. Pessoal, de peraí, açaí. deixa eu me saturar minha ideia aqui. Vai, pode continuar. Então, nós precisamos. Essa geração minha, ela assustou, porque de repente quebrou o relacionamento, porque todo mundo está com o celular na mão, não tem mais troca. Nós precisamos trocar. Será que nós não estamos. Essa é uma preocupação sua? Você está pensando no seu filho e você é dessa geração. Você trabalha quantas Digital, horas por dia aqui no seu celular? Nossa, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Meu Deus. Não, assim... Mas é bom, explica, né? Ele tem seu... Não, mas o que acontece? Querendo ou não, eu tenho uma liberdade, mas eu também tô presa nisso aqui. Entendeu? Eu tenho a liberdade de ir para onde eu quiser, de ficar na minha casa, de ficar trabalhando deitada de pijama. Mas eu tenho que ficar aqui. Até agora, antes de entrar aqui no podcast, já estava resolvendo uma coisa de trabalho. Então, essa é uma questão também que hoje a forma de trabalhar mudou muito, né? Sim. Hoje a gente trabalha nisso aqui, a gente ganha dinheiro com isso aqui. E querendo ou não, a gente fica preso nisso aqui. Não existe um horário, por exemplo, eu não tenho um horário, eu não bato um ponto e falo assim, agora deu 6 horas, eu não trabalho mais e eu vivo outra realidade. Não, eu vivo isso aqui é o meu trabalho hoje, mas, assim, mentalmente é desgastante. Isso gera ansiedade, isso Estresse, gera estresse. É porque o meu pensamento ele tem que estar acelerado o tempo todo e eu vou dormir, ele ainda não desligou. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho é já ter que resolver coisa disso. Então, assim, eu tava até pensando antes de vir pra Equilíbrio, cá, né? até que ponto isso é bom, assim, pra mim. Porque é desgastante mentalmente, entendeu? Mentalmente é desgastante você ficar o tempo todo refém disso, entendeu? isso tem que ter Apesar de momentos, que é né? um trabalho que eu amo, que eu não tenho do que reclamar, que, tipo, se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria esse trabalho aqui, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar momentos específicos. Por exemplo, a gente ficou sem mesa em casa. Ela Sem falava mesa. Sem mesa. Ela falou, Rubem, precisamos de uma mesa. Porque já que o tempo todo estamos trabalhando, precisamos de um momento que paramos. Sentamos, conversamos, comemos juntos, partimos o pão. Entende? Então, eu acho que dá prioridade para aqueles momentos que são inegociáveis. Negociáveis, Tipo assim, exatamente. não podemos negociar o tempo de mesa. E vocês conseguem fazer isso? Estamos A conseguindo, gente tem né? feito Tem às mais. vezes, por exemplo, se ela está muito corrida, tipo, com muito trabalho, às vezes ela tem que estar comendo e tem que estar dando uma olhada. Mas normalmente tentamos sentar à mesa e ficar de bom. Conversamos, comemos. Tipo assim, por exemplo, o almoço que fala, né? Almoço. A gente faz junto, então aproveita querendo nesse momento para cozinhar juntos, entende? Então eu acho que é aproveitar um momentos específicos e ter disciplinas, né? Tipo assim, por exemplo, esses dias ela estava falando muito sobre disciplina, né? Para mim ela falava, amor, eu sempre tive, né, a sensação que disciplina era ruim, né? A gente entende que quando a pessoa fala, seu Disciplina, pai Dói, vai né? te Sai da zona de disciplinar, conforto. Deus vai te disciplinar. E a gente vem, quando a gente escuta a palavra disciplina, a gente tem já uma impressão negativa, Bloqueio. né? É. Mas, na verdade, a disciplina é liberdade, porque ela é a ponte do que você é hoje para o Pra que que você você quer crescer. se tornar. Em todas as áreas da sua vida. Aí ela começou- espiritual, relacionamento, Financeira, física, financeira, disciplina é tudo. E eu tava percebendo que eu não tinha Aí ela falou disciplina. que, amor, eu vou tentar acordar mais cedo para conseguir ir na academia, ter meu tempo de devocional. Então, que eu falo com isso? Que precisamos ter vida disciplinada, ou tentar cada vez ter mais disciplina e aproveitar os momentos que, tipo assim, esses dias eu falei para ela, amor, a gente precisa sentar e falar o que não vai ser, o que a gente não vai negociar, o que é inegociável. Sim. Então, o tempo de mesa temos que ser inegociável, que quando nossos filhos sentem, seja uma cultura de mesa. Então, eu acho que a nossa geração vai precisar ser muito sábia. Sim. Por isso que precisa caminhar junto, entende? Sim. Que vocês passem a sabedoria falando assim, tudo bem com
o novo que está vindo, mas cuidado. É equilíbrio, Porque né? tem E muito equilíbrio, perigo. exatamente. Tem perigo Por- também. Equilíbrio, porque eu sei, assim, sendo sincera aqui com vocês, eu não sei como que vai ser os meus próximos anos, mas eu consigo me imaginar fora do Brasil, morando na China, no Japão, na África, e não presa geograficamente por conta de trabalho ou coisas do tipo, entendeu? Excelente. Mas tem que ter um equilíbrio. Então, assim, eu amo poder ter a liberdade de trabalhar no digital, mas eu ainda estou construindo esse equilíbrio, entendeu? Porque senão você é levado 100%, você é tomado 100%. Sim. Não é fácil. Tem uma coisa que está acontecendo, é que essa juventude, ela está enganjando no mercado digital e ganhando dinheiro muito cedo. E muito dinheiro. E muito dinheiro. O Danilo tá ali, muito Estos dias, dinheiro. pastor, eu ouvi um cara de 14 anos que está ganhando por mês. Tipo assim, não vai falar um absurdo. 14 anos, pastor. Sim. Então, aí tem outro problema aqui, né? Pastor, tem... Ô, Danilo, esses cursos virtuais aí que a pessoa ganha em 23 segundos, R$1 milhão. Esses cursos aí que seu marido... Seu marido é copyright. Ele Vamos trabalha. falar mais Então, disso. assim, pastor, é assustador. Se eu conto isso pro meu pai, ele fala, não, mentira. Porque, assim, meu pai trabalhou a vida inteira, né? Tipo, uma Essa loja geração. física. Para ter um patrimônio hoje, né? Pra ter um patrimônio hoje. Então, assim, eu chego pro meu pai e a gente fala, pai, tem uma pessoa na internet que ela fez um lançamento de um curso, por exemplo, E R$1 que milhão de é reais. ensino, e ganhou 25 milhões de reais em uma hora. Isabela, Em uma não hora, existe pastor. isso. É uma hora, pastor. Não, Eu é falo verdade, você. pastor. Eu conto, mesmo? você Tô conta. Você brincando, conta. mais dinheiro ainda. É sobre isso. É sobre... Não, conta você. Então, tipo assim, Conta é você. surreal. É Não, você surreal. está ganhando 25 milhões? Ainda Amém. não. Ainda não, mas isso é surreal. Então, assim, Que top. a pessoa ela cria uma autoridade nas redes sociais. Olha, eu tenho autoridade para falar disso. E assim, quando ela cria essa autoridade, as pessoas elas são influenciadas. Ela fala assim, cara, ela tem essa autoridade, ela tem essa idade, ela anda com esse carro e ela consegue ganhar dinheiro através disso, então eu também quero. Compra o curso dessa pessoa que tem autoridade e é assim que vai, os 25 milhões em uma hora. Quando abre o carrinho ali, o pessoal compra e pronto. Mas tem um perigo, né, pastor? Mas foi construído isso, né? É isso que eu Ô, estou pastor, preocupado. meu Deus! Não, mas eu acho que pegou que o pastor, o medo. Tipo assim, primeiro, você está pulando processos que você viveu. Sim. Você pulou o quê? Do que você deveria ter vivido o quê? Adolescência, a juventude. A minha Então pergunta você é não pega essa. uma autoridade, você estoura sem caráter. Sim, é isso que eu digo. Dá para lidar bem com esse negócio, porque 14 anos você não tem maturidade. Para financeiro, nem E lidar com a agora economia. você tem independência financeira. Nossa, A independência financeira te potencializa para fazer o que você quiser fazer. te dá uma Será que isso autoridade não é um problema? ali. É total. É total. Eu vi esses dias uma menina, eu esqueci o nome, que ela tava nesse nível aí, ganhando muito dinheiro, milhões de seguidores no TikTok, e a mãe dela simplesmente foi lá e apagou a conta dela. É verdade, eu E vi falou você- assim, não tô nem aí, tipo assim, eu preocupo com Com você. você, o que tá acontecendo com você. E a menina, tipo assim, desesperada, a internet ficou louca, tipo, cancelou a mãe da menina porque ela fez isso e tal. E ela falou, eu que mando da minha filha é menor de idade, isso não tá fazendo bem pra ela não tem emocional pra lidar com isso. E postou, né? Porque a internet é muito cruel. Essa cultura de cancelamento, as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem porque elas estão atrás de um celular. E essas pessoas que estão em evidência sofrem demais com isso, entendeu? Então, assim, Eu acho, na verdade, para que esses adolescentes, assim, precisam dos pais, velho. É. Pastor, imagina, eu não acho nada errado uma criança de um adolescente de 14 anos ganhar 20 milhões, beleza. Só que vai falar muito da estrutura que ele tem em família. Que você agora pode ajudar seus pais. Então, o que eu acho? Que os pais precisam ser pais. No sentido do que, filho, você sabe que esse dinheiro aí, quem vai gerenciar é o que é o seu pai, não você. Entende? Então, eu acho o quê? Que o filho precisa entender o quê? Tem meus pais, eu estourei aqui, beleza, mas eu ainda preciso crescer, nossa, eu preciso ter uma autoridade, eu preciso lidar com a finança, porque um menino de 14 anos,
Mas deixa eu te falar, tem um outro lado também, que eu vi demais, assim, acompanhando. Nessa época de pandemia, que cresceu muito a plataforma, o TikTok, né? E aí, de lá, hoje, tem, assim, criadores de conteúdo, pessoas que ganhando muito dinheiro, e adolescentes ou jovens também, mas que vieram de famílias muito pobres e que mudaram a realidade da Não, isso família própria, né? delas. Tipo assim, essas pessoas, elas não buscaram essa fama, elas não buscaram esse sucesso. Simplesmente viralizou e viralizou e viralizou. E a pessoa conseguiu Mudar de vida, né? mudar de vida, entendeu? Verdade. Então, assim, eu olhando por esse lado, eu acho que muito bom essa capacidade que a internet dá também. Legal. Da pessoa simplesmente... Sim. Mas Virou a aí página. ainda volto nesse pensamento. Ela tem que lidar com o dinheiro, com o monetário. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro, de certa forma, vai produzir malefícios. Né? A criança, 14 anos é criança, ela tem que lidar com uma fortuna dela. Bom, tudo bem, às vezes ela tem a confiança de passar isso para os pais gerenciar isso. Às vezes os próprios pais não têm maturidade financeira para lidar com isso tudo. Meu Deus, isso pode amanhã dar um bung, ficar estranho no Não, processo. e sem contar que, assim, não é só esse valor e pronto, né? Olha só. Olha, ô, delícia. Gente. Ô, Glauco, você é genial. brother. Essa é de quê? Tem pepperoni. ó, Pepperoni. Pepperoni. até os garfos, a gente troca os garfos também. Pepperoni. Que isso, Gente do rapaz. céu. Eu vou trazer mais vezes vocês aqui, viu? Eu tô Que amando esse aqui. dia tá demais. Então, pastor, assim, eles, vamos supor que eles abriram um carrinho lá e vendeu essa quantidade. Então, assim, ele ganhou essa quantidade absurda, né? Assim, aos nossos olhos, para a idade dele. E daqui 3 meses ele abre de novo o carrinho e ganha mais do que o que ele ganhou, entendeu? Sim. Então, assim, não para. É um dinheiro, assim, que o meu pai mesmo, eu conto pro meu pai fica tipo, indignado. Claro. Meu pai não acredita, na verdade, nisso, porque, assim, ele vive aquela frase que, tipo, cara, dinheiro não ganha fácil. Não que é fácil estar ali, criar uma autoridade, mas, assim, é bem mais fácil do que ele passou. E montar uma estrutura e um centro. Então, tipo, toda uma logística, né? De funcionário, de receber cliente na loja. Então, assim, é tudo mais diferente. E isso aí que o senhor falou é muito importante. Muito importante porque, assim, é muito dinheiro. Para pessoas que, às vezes, não têm isso, sabe? Tipo, Não tem o cara, caráter, né? Não ainda. não tem isso preparado. Cara, o que eu vou fazer com esses milhões de dinheiro que tá caindo Porque na minha conta? eu acho Não, que o você problema acha não que está... se a gente aqui que já tá mais velhinho recebesse uma paulada muita dessa? futilidade, Eu acaba sei, caindo não sei para o que eu ia futilidade. fazer. É Eu ia igual, sumir. desculpa mencionar, jogador de futebol. Eu ia assumir. O cara vem de uma família simples. Então, a primeira coisa que ele faz é comprar um brincão assim de um diamante De 1 milhão de... e um carro importado. É futilidade. Não é. Né? Não valoriza, né? Parece que é... Não constrói nada, porque o dinheiro ele tem um propósito. Né? Não posso pensar de forma banalizada. Eu acho que ele acaba trazendo muitas... Ele revela o que ele é, pastor, eu acho. a verdade é Porque essa. Jesus falou para o jovem rico. Eu acho que o problema, o problema não tinha o dinheiro, é com o amor ao dinheiro. Sim. É o coração, Sim. tipo, como fala? Voltado para o dinheiro, né? Jesus falou para quê? Para o jovem rico. Sim. Você faz isso aqui? Faço. Beleza, então vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me siga. Por que Jesus falou isso? Porque sabia que lá na frente, isso ia atrapalhar na caminhada com Jesus. Porque o coração do jovem rico estava no quê? No dinheiro. Sim. E não no evangelho, não no reino. Então, eu falo que o problema não é o dinheiro, o problema é que o dinheiro revela o que você tem dentro. Justamente. O coração que você tem. É isso. Tipo assim, revela o caráter que você tem. Igual o ministério, pastor. Deus te dá um ministério, você quer um ministério para o quê? Vai revelar o seu caráter. Entende? Tipo assim, por isso que você vê que depois na frente muitas pessoas se perdem, né, no processo. Que revela o caráter, eu acho que revela o caráter. Então, história com 14 anos, eu acho complicado, mas eu acho que... Eu acho primeiro, pastor, a gente teve uma conversa, eu lembro com você, sobre economia, né? Eu acho que o jeito de fazer dinheiro mudou. Sim, claro. Isso é evidente. Fato. Hoje não é só rede social, pastor, é inversão. Hoje você faz uma inversão, estoura a moeda e você ganha $1 milhão de dólares, uai. Investimento. O Bitcoin, eu lembro da história, o cara falou assim, estava na universidade, finalizou a faculdade em Harvard,
cara inteligente, e tinha $1.000 na conta. Ele fala assim, uai, esses $1.000 na conta não me estão gerando nada. E se eu investir ele, se eu perco, é $1.000. Tipo assim, não me vai fazer rico, nem me faz pobre. Investiu. Comprou uma moeda que estava começando com o nome, era Bitcoin. Uau. Ele comprou, acho que era tipo assim, um absurdo, tipo assim, $20. Cada Bitcoin hoje está 50 mil, né? Sim. Deixou lá, comprou, deixou um ano e depois do ano ele tinha na conta, né? Tinha, tipo assim, era como $5 milhões. Então eu falo assim, mudou o jeito de fazer dinheiro, não só com as redes sociais. Hoje um menino que é inteligente, com 15 anos, faz uma inversão certa e pode... Eu tenho um amigo pessoal que ganhou agora recente R$ 1 milhão Em inversões. investimento em Então, eu falo o quê? Eu acho que precisamos muito o quê? Vai falar muito da estrutura que temos como família, como indivíduos, como seres humanos. Eu acho que os e eu acho que os fundamentos- pais não podem errar no quê? Eu falei para ela esses dias. O meu filho, pelo menos até os 15 anos, a senha do celular eu vou ter. Eu quero ver o que ele está vendo na internet. Claro. É aí o problema, quando você não tem uma estrutura familiar, distorce tudo, pastor. Nossa, Eu vou estrutura contar, familiar eu é vou tudo. contar uma história para vocês, só que entre nós vocês não contam para ninguém. Tá bom. Quando os meus meninos, nós compramos um computador. Eu já conheço a história. computador. Eu já conheço. Compramos um computador aqui para casa e eu tinha muito receio do que meus meninos iam ver na internet, onde que eles iam navegar, né? Eu coloquei um detetive no computador. Nossa, Aquele sacanagem, né? detetive que, tipo assim, você consegue ver tudo que a pessoa está vendo, ela vai gravando, né? Porque eles são meus filhos, Nossa, mas eles são pastores de aí menores, existe um universo na frente deles. Eu sou o pai deles. Tá preocupado, né? Preocupado. Coloquei um detetive. E aí, eu rastreava semana após semana o que eles estavam vendo. Legal. Chegou um dia, eu pus no ombro deles, a mão no ombro deles, Nossa, tenso, né? pus a mão no ombro deles e disse assim, olha, primeiro eu quero... Eles eram ainda de menor. Que idade eu tinha tinha ele? direito... O Rafael, por exemplo. Já, Rafael tinha uns 16 anos. De adolescente, tipo assim, indo Sim. pra juventude, né? Sim, sim. E aí, 15, 16, os meninos, acho que o Claudinho tinha 14 anos, Aham. que eles são muito perto de idade. Aí eu pus a mão no ombro dele e disse, olha, primeiro eu quero pedir perdão para vocês por causa do meu zelo exacerbado. Eu coloquei um detetive para rastrear. Você falou para eles, né? Falei. Mas vocês conquistaram o meu respeito, É só aí que eu tô falando. porque vocês têm se posicionado com caráter, Sem ver com nada, né? dignidade. Então, É isso. voa. Mas só fala do quê, pastor? Fala dos pais De que eles zelo, de tiveram. cuidado. Não, mas fala assim, que fala deles, isso aí, que eles não viram nenhuma coisa errada. Fala da ensinança dos pais. Ensinamentos. Fala do amor dos pais, da disciplina dos pais. Por isso que eu estou falando. Meu filho, eu quero que ele ganhe muito dinheiro, eu quero. Sim. Mas eu preciso preparar ele. É aí que a gente conversava no outro podcast, né? Um pai precisa gerar pais, Sim, homens. sim. Tipo assim, que o pai se torne inútil. Porque ele formou um pai, entende? Então, tipo assim, eu acho que isso é o processo. Mas, amor, eu acredito que estrutura familiar é tudo, é É. imprescindível. Mas tem muitas pessoas que têm estrutura familiar e que os filhos, por exemplo, você. Mas não tem o que fazer. Então, é isso que eu tô falando, que existem também exceções, que às vezes a pessoa tem estrutura familiar, tem base, Seu filho- mas ela vai passar por uma fase, o filho vai querer. Mas como evita, pastor? meter Como o evita isso? Não louco, tem como, né? entendeu? Não, eu acho que eu costumo dizer o seguinte: o evangelho que você vive é mais poderoso do que o evangelho que você prega. Então, não tem como você mentir para os seus filhos. Os seus filhos sabem exatamente quem você é. Não tem como mentir para eles. Eles sabem exatamente como você é. Então, além daquilo que você fala para os seus filhos, a forma com que você vive vai imprimir na vida dos seus filhos Com certeza. uma orientação e um caráter. Então, seus filhos, ele vai no processo ainda de formação, né? Não digo já Mas maior. vai ter temor, né? Ele vai ter aquele temor. Aí o que a Bíblia diz? Inculca na cabeça do menino aquilo que ele precisa, a orientação que ele precisa. Então, a criança precisa ser educada. Educação Exatamente. não é na escola, educação é em casa. É no dia a dia, no cotidiano. E aí você vai construir no processo. O grande problema é que, às vezes, tem família, marido e mulher, que vivem bem. Mas há uma ociosidade na casa, porque eles são ausentes da casa. Aí terceiriza a educação dos filhos. Esse é o maior problema. Justamente. Não, pastor, eu falo assim, tipo assim, por exemplo, meus pais,
eles me educaram perfeitamente. Eles foram cristãos, tipo assim, pastor, está falando, excelentes. Mas tem uma hora que o filho vai tomar uma decisão. Sim. E eu me desviei, fiz tudo errado. Mas, fala o quê? Quando ele, a Bíblia fala, né? Eu não sei como é que fala em português, na verdade, mas quando você ensina, ele não se apartará mais para frente. Ele não se desviará. Então, tive uma hora que eu falava assim, cara, que é o que estou fazendo? Como filho pródigo. Sim. Eu me via lá com os porcos falando assim, o que eu faço aqui? O que eu tô Tem a minha casa, que tem alimento, tem que cuidar. Então, mesmo que o filho escolhe me desviar, mesmo tendo uma boa estrutura familiar, mas tem uma hora que você fala assim, cara, o que eu vivo na minha casa, o que meus pais têm, eu quero isso. Exato. E não tem como. Se eles verdadeiramente te ensinaram o evangelho, te mostraram Jesus no caráter, na vivência, no relacionamento. Aquilo que você viveu. É aquilo que você viveu Né, na tipo- sua formação. Você vai dar uma volta e você vai voltar para aquele lugar. Não porque tem sua como. estrutura está ancorada ali. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa aqui eu preciso fazer hoje, antes da gente finalizar esse podcast. O que é esse negócio de TikTok? Ah, de ver- aí eu nem... Aí é muito Ela pra sabe, minha ela cabeça. tem, inclusive, pastor. Ela Ok. tem. Me fala o que é TikTok, esse negócio de TikTok. Ai, TikTok é a rede social do momento aí que tá competindo com o Instagram, né? Que é rixada com o Instagram. E é Me aplica para ali como quer, né? É viver... É a rede é uma plataforma, né, de vídeo rápido, vídeo de consumo rápido, de tudo que você quiser. Mas é de dança, de humor, de tudo. Hoje tem até 3 minutos você pode fazer vídeo no TikTok. E é isso, é você seguir as tendências do que o mundo tá fazendo, entendeu? É Meu tipo Deus. isso. É Isso assim que me funciona. assusta. As trends começam a viralizar e as pessoas começam a fazer vídeos, conteúdos em cima daquelas trends para cada nicho que elas pertencem, entendeu? E aí você vai viralizando, você pode ganhar dinheiro com aquilo, com visualização, você pode ganhar dinheiro com marcas que te patrocinam. Enfim, o TikTok ele é muito fácil de viralizar. Ele Mais que o Instagram, né? muito mais. A entrega dele, assim, é surreal. A forma que ele entrega os vídeos mesmo, sabe? Mas é de consumo rápido e raso. Tá. O TikTok não é uma coisa para você começar a colocar coisa relacionamento. profunda. No sentido, assim, de muito tempo. Uma coisa profunda tem que ser rápido, tem que ser uma pílula rápida. Porque hoje é a forma de consumo de conteúdo que as pessoas querem, Tá. né? Cada vez mais rápido. O Então, TikTok é uma prova disso. É mais entretenimento. Entretenimento, total. Não, dá pra igreja usar esse negócio de TikTok? Eu acho que Também. dá. Tem Demais. igreja que Com usa. certeza. Tem igreja que usa. Demais. Você usa para ser um nicho, né? Eu acho que antigamente era famoso quem aparecia na televisão. Gente, apareceu na televisão, é famoso. Sim. Hoje não, tem milhares. Viralizou no milhares. TikTok. Já- é já Já é famoso. famoso e já começa a ganhar dinheiro e já faz publi, né? Tipo, a pessoa paga para ela pra marcar, fazer menção ali. Então, assim, e com certeza tem como evangelizar. Inclusive, tem milhares e milhares de pessoas Tem que um pastor da evangelizam Espanha? através... Tem O demais. Guilherme Batista, por exemplo, que vai estar aqui nessa mesa com a gente... Ele reuniu várias pessoas, né? TikTokers encontro, cristãos. né? Ele fez um encontro, tipo um reality mesmo, de TikTokers cristãos para entrar no íntimo do coração dessas pessoas. Então, assim, lá ele Foi vai muito explicar bom, né? Eu melhor tenho- que isso. Justamente. Eu Lá tenho- ele vai explicar melhor que isso, que, tipo assim, não é sobre só visualização. Ah, eu vou postar aqui um devocional para me ter visualização. Mas será que realmente você tá tendo esse devocional? Você está sendo edificado? Então, assim, isso é muito bom. Tem muitas pessoas que estão influenciando através E de é sobre TikTok. também... Por que tem tanta gente influenciando aí a coisas, sabe? Vulgares, a coisas promíscuas. Ah, porque o TikTok fala para ele, né? Uma das redes sociais assim, mais... é triste no sentido de você ver meninas novinhas Mostrando, que tipo assim, começam nessa exposição de corpo, muito- sensualidade. Isso é o que mais viraliza. É. Qualquer pessoa, você postar uma coisa lá, Você é menina, mostra um pouco, sensualizando, acabou. você vai viralizar e ficar famoso. Então, assim, muitas pessoas têm crescido fazendo isso, entendeu? Coisa errada, né? Então, por que não estar lá também e Justamente. Ser luz, influenciar, né? Ser ser sal. luz, entendeu? Tem várias Então, pessoas. assim, produzir um conteúdo bacana, um conteúdo de Não, valor, até pastor, tem um conteúdo pastor de da Espanha, qualidade. tem um pastor da Espanha que estourou e tá na TikTok. Lança mensagem lá,
E bomba, viu? Justamente. Então tem como estar, sim, pastor? Tem como. Tem como estar. E E eu assim- acredito que tem que estar. É. Eu Eu abri acredito uma que conta, a gente pastor. tem que estar Eu abri uma conta. nesses lugares. Eu abri uma conta porque a Thaís me Ele- forçou, pastor. É assim, os vídeos que ele posta no Instagram dele, ele pode já lançar pro TikTok, entendeu? O mesmo conteúdo, só para uma Exatamente. plataforma diferente, entendeu? Para ele só estar ali marcando presença ali, entendeu? O Instagram parece estar perdendo força, o TikTok parece estar decolando. O Instagram, ele não quer perder a força dele. Aí, o que, que aconteceu? Agora, o Instagram falou que ele é uma plataforma mais de vídeo, porque ele viu que o pessoal tava só consumindo ali Vídeo o rápido. TikTok, vídeo rápido. E hoje ele entrega muito mais se você produz vídeo, entendeu? Então, ele tá incentivando porque ele não quer perder de forma É porque é alguma pro concorrência TikTok. direta, né? Então, assim, eles ficam o tempo todo querendo chamar sua atenção. Igual aquele tráfego pago que a gente estava conversando sobre isso. O TikTok, ele investe milhões e milhões de tráfego pago para você estar no YouTube, aparecer a Publicidade, propaganda né? deles, tá até no Instagram, no próprio Instagram, tem tráfego pago do Não, TikTok. e no TikTok também tem do Instagram. Então, Eu achei assim, isso a coisa mais engraçada. porque um que é eles rival ficam do outro, É. fazendo É. propaganda na plataforma do outro. A maior briga entre esses aplicativos é essa, porque eu quero ter você mais tempo no meu aplicativo. E o TikTok fala, não, esse aqui é meu, a atenção dele tem que ser toda minha. Então, por isso que às vezes você está aqui do nada e chega uma notificação do Instagram. O que que isso? Vai me estimular a entrar no Instagram e ficar ali. 2, 3 minutos, meia hora, 1 hora. Aí depois chega uma notificação do TikTok. Aí eu vou e clico. Aí é esse ciclo vicioso, né? Que você vai saindo de um aplicativo e depois você vai pro WhatsApp e vai ficando. Tem muita gente que está escravo Muito. Justamente. dessas mídias sociais. E assim, pastor, é legal também falar, porque a Thaís, por exemplo, a gente está falando muito aqui de conteúdo cristão, né? E também não é só isso, é influenciar pessoas para algo novo também. A Thaís, por exemplo, ela é social media, ela cuida de algumas redes sociais. Eu tô E comendo assim- toda a pizza aqui. Então, assim, ela tem algo para passar para as pessoas, tipo, como ela gosta muito de moda, né? Ela tá focando muito em moda e tal. Então, assim, ela tá ajudando as pessoas Siga a minha se esposa. Inclusive sigam a Thaís Vamos no deixar o Thaís, Instagram. Europa 10K, tá? Que até dezembro eu vou estar com 10K para eu colocar o link do meu vídeo do YouTube lá na Europa para todo mundo assistir. na bio. Então, assim, ela tá influenciando pra moda também. Então, assim, Eu quero influenciar mulheres a descobrirem quem elas são, autoestima, amor próprio. Porque eu tava falando para Isabela Identidade, né? ontem. O meu testemunho, assim, de transformação era de uma menina que era insegura, uma menina que não sabia quem ela era. E quando eu descobri isso em Deus, Amém. Em Cristo, né? eu transbordei de dentro para fora. E mudou tudo. E a questão visual, hoje eu consigo me expressar mais. É um reflexo de... É um reflexo. Então, hoje, como eu falo de moda, e ontem o Felipe estava me ajudando, melhor copyright, gente. Felipe Amorim. Me ajudando a criar uma bio que eu pudesse representar aquilo que eu quero falar nas redes sociais, entendeu? E ele falou uma frase definiu. que Esse cara. definiu. Ele fala assim, para eu colocar na minha bio, né? Não te falo sobre o que você deve vestir, mas como você deve se sentir. Porque não é, eu falo sobre moda, mas não é sobre roupa que eu quero falar, entende? Não é sobre roupa. Eu não tô querendo te falar Além, né? que é isso aqui só, entendeu? É além. Mas hoje é o meio que eu me encontro, que eu sinto que eu tenho mais autoridade para falar. E que Deus tem me usado nesse Isso é muito sentido, bom, né? entendeu? Sim. Então, eu quero usar a moda para a mensagem, né, que eu carrego para transformar. E eu uso a moda também para chegar nesse fim, entendeu? Amém. Então é isso. Eu acho que é maravilhoso. A moda é influenciada por gente toda torta, né? E com moda toda torta. É. E eu acho que está na hora, de fato, de Deus levantar essas moças, né, Tá nas inspirada, igrejas, né, pelo Espírito Santo. para trazer influência no mundo da reino. moda, né? E em todas as áreas. Oh, né? Em todas pastor, as eu queria áreas. falar aquele verso, né, que fala não os conformeis, não sei se fala assim, Não né, vos conformeis. a esse ciclo. Tá falando Século. assim, século. Tipo assim, tá falando o quê? Depois fala assim, renova teus pensamentos para quê? Para Renovação experimentar da vossa transformação. mente. Sim. Então, eu penso que a gente, a nossa geração, não precisa só se amoldar a esse século.
Cara, a gente tem a inspiração de Deus, o Criador do universo. Sim. Eu, às vezes, penso assim, o Criador, a criatividade vem dele. Sim. Então, eu falo assim, a nossa geração precisa o quê? Não se amoldar a esse século. Sim. Porque vai ter coisas que são inegociáveis que a gente não pode entrar. Sim. Por exemplo, o que está falando o TikTok para as meninas? Para meninas que são da igreja mesmo. Ou você quer se viralizar? É. Mostra um pouco do seu corpo que você viraliza. Ah, misericórdia. Mas, Não faz pastor, mas sentido. é. Sim. Agora, eu não vou me moldar a esse século. Esse século está falando para mim que eu preciso mostrar meu corpo. Mas contrário ao que meu Deus, meu Pai me ensina. Então, eu preciso o quê? Renovar Amém. meus pensamentos. Por isso que a nossa geração precisa da Bíblia, né? Exato. Então, eu falo assim, a gente quer experimentar transformação, precisamos renovar os nossos pensamentos. Sim. Mas também no aspecto de ser criativos. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a nossa geração corre o perigo, eu acho, de se amoldar ao século. Né? Tipo assim, pegar o padrão do mundo. Não, em nome de Jesus. Vamos crer que vai mas ser aí uma precisamos geração. renovar os pensamentos. Nós vamos ser digital influencer de Jesus, né, no processo, que a gente vai conseguir influenciar essa geração em Deus. Uma última pergunta, isso aqui a gente vai a noite inteira, né? Esse assunto aqui não tem fim. Não tem. É, Nossa, é. ontem eu e ela foi jantar, por exemplo, a gente ficou lá umas 5 horas conversando só sobre Uau. isso. É mesmo, Uau, você deixou minha esposa a 1h da manhã. Uau. O que nós podemos esperar aí para o futuro? O que está vindo aí que a gente não está claro para nós, Nos preparam. né, para a minha geração? O que é? Para a gente não assustar. Chegou aqui, puxa, pastor, a gente está conseguindo já ter uma noção de algumas coisas que estão, alguns caminhos que estamos... O que vocês estão vendo aí? O senhor fala em relação a Ai, trabalho na A internet? trabalho, internet... Para onde está indo, né? Para onde Tipo, estão indo, pessoas, gente. O que vocês estão desenhando aí na cabeça de vocês, que vocês estão vendo a partir dessa plataforma aí? A partir da plataforma digital, eu visualizo que só tem a crescer e eu não consigo nem imaginar o que vai mudar. Porque, assim, cada dia a gente é surpreendido, né? Eu penso, assim, que hoje, amiga, a gente fala muito de marketing de conteúdo, né? No Instagram e tudo mais. Mas você sabe que o marketing de conteúdo, ele já tem há muito tempo, esse marketing de conteúdo. Na época dos blogs, eles produziam conteúdo. Então, assim, vem mudando muito. Eu consigo esperar que vai ter aí uma nova rede social. você acha que vai vir uma nova rede social Com nova? toda certeza do mundo inteiro. tenho Mas que vai superar certeza. Instagram, por exemplo? Você acha que vem algo... Com certeza, amigo. Não, eu acho Teve que uma tem rede que social que superou o Orkut? Não. Que Eu acho, Bruno. Nossa, não acredito, amor, que você sabe o que é o Orkut. Só para concluir, assim, eu tenho certeza que vai vir uma nova rede social. Eu não sei o que Nossa, eu não acho, esperar, Amigo. mas Sim. eu sei, pastor, não é clichê, mas o digital é a única opção Pra, né? para as próximas gerações. É o digital, vai estar cada vez mais. Sim. É. Eu acho que, voltando até para o pensamento bíblico, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência, a aumentará. tecnologia, essas coisas elas evoluíam. Então, e cada dia que passa, elas ficam mais ligeiras, né? Então, todas as áreas nós estamos vendo que o mundo está dando, não é volta, está dando capote, né? Tá dando capote. Capote, porque lá em São Paulo fala capote, né? Quando vira, assim. Então, tá dando capote. Olha aí, nós estamos com carro elétrico, né? Nós estamos gente indo passear na Lua. Meu Deus, o futuro chegou. E Esse é o futuro. Precisamos preparar as gerações, né? Não é? Eu gostava muito na minha juventude de mecatrônica, cibernética. Meu Você assistia Deus. mesmo? Não, eu estudava, porque eu queria trabalhar nessa área, né? Antes de ser chamado para o reino. Então, o mérito da questão é o seguinte, que vai ter uma nova plataforma, tem que ter. Vai ter. Nossos próximos programas, nós vamos falar um pouco de política aqui, porque o negócio está tenso, né? Tem uma censura que está acontecendo aí, umas coisas para próximos capítulos. Mas precisa surgir novas plataformas, sabe? Porque que não tenha mecanismo de censura. Eu preciso falar o que eu acredito. Eu estou dizendo isso
Não é de falar de coisa ruim, eu estou falando do evangelho. Do que você claro. crê. Porque daqui a pouco, nessas plataformas que nós estamos tendo, por Você vai questões ser proibido. políticas, eu vou ser proibido de De falar, né? de falar contra vários temas que hoje a gente já está São sendo quase proibido de falar. cancelado, né? Tá dentro da comunidade lá, né? Exatamente. Publicamente. Então, por essas questões religiosas, políticas e É sucessivamente, importante, né? vão precisar surgir novas plataformas independentes. E eu creio que essas plataformas elas vão viralizar. Né? Eu creio absolutamente que vai ter. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump está lançando uma plataforma dele, Digital, né? digital. Sabia não? Sim, então, eu acho que vai acontecer. E outra coisa, essa coisa que vai gerando dinheiro, vai gerando muitas oportunidades. Então, nós vamos ver muita gente. O cara mais rico, eu acredito que o cara mais rico no quesito digital ainda não está funcionando. Porque eu acho que vai vir plataformas, porque vão usar toda essa estrutura que nós já temos para lançar novas plataformas com mecanismos mais arrojados, avançados. E você ainda tá no Instagram aprendendo, né? Eu também. Sim, e nós estamos aqui no WhatsApp. No Instagram. Então, eu creio. Agora, a minha grande preocupação é o humano. É a gente, é a pessoa, é o tato, é o calor, é o cheiro, sabe? Eu acho que a gente, no processo, a gente vai perder um pouco disso. À medida que as redes sociais vão Mas não aumentando... pode perder, pastor. Mas, O evangelho. mas eu acho que nós estamos caminhando, desculpa o que eu vou dizer, mas Não, eu acho o que nós mundo, né? Mas estamos a igreja não caminhando- deveria. Sim, mas nós estamos caminhando para um caos. Não é, o mundo Eu é- acho que a questão... Cara, eu falei esses dias, gente, imagina se tiver outra coisa dessa que a gente viveu, outra pandemia, outra... E vai ter. Eu acho que nós estamos caminhando até para o caos digital, que vai chegar num ponto que isso vai colapsar, gente. Com certeza. Vai colapsar. Você entendendo? Eu acho que vai ter um dia. Eu sou muito futurista. Acho que vai chegar um dia que vai dar um tum. Esse é só mesmo, né? Tum. Peraí. Cri, 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 cri. Que as pessoas elas vão querer ser humana de novo. Meu pai fala Mas isso. o que vocês acham? Que a tecnologia, ela segue o comportamento? Ou o nosso comportamento é moldado pela tecnologia? Por causa da influência, nós seremos moldados por conta da tecnologia. Sim. Totalmente. Isso já vem a narrativa histórica. Não, é total. Mas sabe por que eu acho também? Que eles vão moldando as coisas de acordo com o comportamento. Então, por exemplo, essa era digital que a gente está vivendo aí depois de pandemia foi devido ao comportamento humano que estava acontecendo, ao movimento de que todo mundo só em casa, teve que todo mundo se A demanda, reinventar, né? a Claro. demanda. E a gente vê hoje que, inclusive, essas atualizações que tem hoje nas redes sociais, eles começam a analisar como que é a forma de consumo, como que é o comportamento. Então, agora não vai ter mais o arraste para cima do Instagram. Não vai ser mais arrasta para cima, vai ser toque no link. Por quê? Porque eles viram que como a gente se comporta, a gente mais clica do que arrasta quando a gente está consumindo. Mas vai ter aquelas mesmas restrições de Minha mulher é inteligente, né? 10 Ela mil é. seguidores, tem as restrições ainda. Mas eles analisam o comportamento, como que a gente está fazendo, Sim. como que a gente está consumindo. Mas E aí só- vai atualizando de cada vez Só que mais rápido. eu penso, minha filha, que nós vamos chegar num tempo que nós vamos depender tanto disso que vai inverter. Que a gente vai passar a viver em função disso e isso vai determinar o que nós vamos viver. É total. Então, eu acho que vai chegar num tempo que vai Eu acho colapsar. que já tá. Isso já determina muito o que a gente vai viver hoje. Muitas pessoas, né? Uhum. Eu acho que a gente... se a gente não cuidar mesmo, a gente vive dependente disso. Isso mas- manda na nossa vida, em tudo que a gente faz. Mas, gente, então, a gente sempre vai estar preso porque... Tá, é lógico que o mundo está evoluindo para o quê? Para o que é bíblico, né? Sim? Mas, falar assim, mas... Paulo já esperava a vinda do Senhor no tempo dele, né? E nós E estamos ele... esperando. Aí vem É, a sobremesa, né? Verdade, Olha, sobremesa. de doce. Não, aí... Glória a Deus. Gente do céu. Você nunca tinha provado pizza de doce? Que Foi aqui no honra. Brasil? Foi aqui no Brasil. A primeira vez que você provou, Obrigado, né? Glauco. Essa é de quê, Glauco? Gente, que honra. Banana.
Banana, brigadeiro, leite condensado. Aí, Esse gente, podcast tá cada vez melhor, rapaz. É mesmo, tá Eu melhor. tô vendo que toda vez eu sou a primeira a pegar, né? E o último, Fica à pegou o último vontade, pedaço. fica à Eu, vontade. eu falo assim, pastor, que a igreja não se amolda ao tempo que estamos vivendo. Jesus Não- fala não assim, adianta, eu edificarei a minha igreja. Sim. Então, quem edifica a igreja é Cristo, Sim. entende? Então, a gente... É lógico que a gente não... Jesus falou, né? Eu não oro para que tu, Deus, tire ele do mundo, mas que os guarde, né? Sabe qual, Então- pensando do ponto de vista bíblico, sabe o que eu penso? Que nós estamos, vamos ter no processo um grande avivamento que vai despertar a igreja. Creio. Nesse contexto pós-moderno que nós estamos vendo, por exemplo, nós temos a igreja na Europa, que é uma igreja que esfriou no processo. Se Deus não tiver misericórdia e não houver um avivamento no processo para o despertamento dessa igreja, vai se perder. A igreja ela precisa estar bem consolidada. Daí eu tenho uma preocupação com essa geração digital, que ela fique na superficialidade. Se ela ficar na superficialidade, ela vai ser influenciada por esses processos. E não vai influenciar ninguém. E não vai influenciar ninguém. Esse é o problema. Então, nós precisamos, e aqui a minha preocupação do que vem pelo futuro, por quê? Porque eu preciso ter um posicionamento hoje, Justamente. porque o que eu vou consolidar hoje vai determinar o que eu vou viver amanhã. Exatamente. E o que eu vou passar para a próxima geração. Nós falamos com o pastor Jonathan semana passada que a geração dos meus pais, o meu pai espiritual, o pastor Osvaldo, ele está orando nos últimos 40 ou 50 anos, todos os dias de madrugada. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. O pastor José da MCM, que nós estamos falando, que é o pai espiritual dele, orando todos os dias de madrugada. Então, vem uma geração que está sustentando essa estrutura. Só que essa geração já está indo. Vai enfraquecendo. Elas estão aí com 70, 80, 90 anos. Vai. Aí eles vão, o Senhor vai tomá-los, vem para uma próxima geração, a minha geração. Então, eu tenho uma geração de pastores, da minha geração, que precisa continuar isso e estabelecer isso. Tá. Só que a minha também vai passar. Essa geração de vocês, se ela ficar muito na superficialidade ou muito no mecanismo digital, o digital ele é uma ferramenta. Se nós não abastecermos ele de conteúdo para abençoar o povo, a gente está perdido na próxima geração. Uau! Nossa, forte. E aí? O que nós vamos fazer? Precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, mas nós precisamos consolidar isso hoje, agora. Vocês, olhe para os meus olhos verdes, vocês são responsáveis pela próxima geração. Eu gosto de gerenciar e gosto de Nossa, responsabilizar isso é muito gente responsável. Vocês são responsáveis pela próxima geração. Orem, Uau. busquem o Senhor, sejam influentes, sejam melhor na sua área, se capacitem. E Deus vai usar a vida de vocês para abençoar a sua geração e a geração depois de vocês. Amém. Amém. Uau. Final de programa de Pai Glória para a Filho. Deus. Que prazer, que alegria recebê-las nesta mesa, minhas Quero filhas. vir mais vezes. Obrigado, meu amor. gente. Obrigado, Por favor. Amei muito. Foi um Comentem Obrigado pelo sugestões convite. aí de Se inscreva no temas. canal, viu? Comenta aí se vocês Comenta, querem que a se gente inscreva. venha mais vezes Aí, também. pronto. Justamente. Ó, Sugestão eu quero de ver um temas. comentário aí de quem comeu mais na mesa. Eu acho que fui eu. Então, se você quer ver as meninas de volta, então manda aí no comentário. E nós vamos estar fazendo mais programas certeza. entre elas. Quero fazer um programa, fazer um desafio de fazer um programa só entre elas. Ótimo, bater As- papo. Não, e aí vai durar 7 horas. Aí e trazer vai- só as mulheres. E não vai ter tempo de terminar. Então tá bom, queridos. Deus abençoe. Uma alegria ter você nessa mesa. Uma noite, um dia, eu não sei quando você vai ser, isso abençoado. E até o próximo programa. Se inscreva, curta, vem com a gente E compartilha. E compartilhe. e compartilhe. Um abração, queridos. Até mais. Amém. Ó, pastor. Ó, beleza. Obrigado, gente. Vocês são demais. Amém. Muito bom. Muito bom. Pizza aí. Até a próxima. Tchau.